Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos diante de Ti agora, Senhor, a vida do irmão Abineri, Senhor. Que o Senhor possa derramar a Tua graça e o Teu Espírito Santo sobre ele, Senhor. Que o Senhor encha ele, Senhor, agora com a Tua palavra, Senhor, e com sabedoria que vem de Ti, Senhor. Prepara os corações agora para receber a Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Essa Bíblia aqui. Não. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vocês sabem que a gente sempre fala de livros, né? Então, semana passada saiu o último livro do Haroldo, Preparai o Caminho. Tem uma perguntinha aqui, como? Então, ele tem perseguido esse tema durante muitos anos da sua vida, falando sobre a importância de prepararmos o caminho do Senhor. Deus poderia muito bem dizer assim: haja caminho, igual ele falou, haja luz e houve luz. Ele poderia ter dito assim, né, igual ele falou, né, haja separação entre a porção seca e a porção molhada. Mas Deus, ele não fala assim, haja caminho. Preparar o caminho é tarefa nossa. Nós precisamos preparar o caminho do Senhor. Então, aqui tem uma mensagem, junto com essa mensagem do Haroldo, do David Wilkerson também, falando sobre como preparar o caminho do Senhor. E eu gostaria de indicar mais uma vez o livro da Rosário Butterfield, O Evangelho e as Chaves de Casa, que fala sobre uma forma radical de vivermos o Evangelho. Assim como devemos receber irmãos na mesa, devemos também chamar os nossos vizinhos para a mesa, para pregarmos o Evangelho através da mesa. Vocês sabem que Jesus, ele nunca se encantou com a multidão. Jesus sempre teve apreço pela mesa. Jesus buscou um lugar onde ele pudesse sentar-se à mesa. Então Jesus sempre buscou pessoas. Ele estava no meio da multidão, foi encontrado pela mulher hemorrágica. Ele estava no meio da multidão e encontrou o cego Bartimeu. Ele estava com a sua comitiva, a comitiva da vida, encontrou com a comitiva da morte, foi lá e ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então Jesus parou tudo para ficar no poço, esperando a mulher samaritana. No meio do caminho ele encontrou com um endemoniado gadareno. Jesus sempre buscou pessoas. Jesus nunca ficou impressionado com a multidão. Jesus queria encontrar a fé das pessoas. Isso atraía Jesus. O que de fato atrai Jesus é fé. Fica aqui duas dicas literárias para os irmãos, se os irmãos depois quiserem adquirir. Quem levar os 5 volumes do livro do Haroldo tem um bom desconto ali. Bom, eu ouvindo o Paulo começar a reunião hoje, eu fiquei pensando sobre a palavra que eu estaria ministrando aqui, né? Paulo está falando sobre a igreja ser perseguida, a igreja ser encarcerada, né? Ele começou fazendo a introdução para a música que iria cantar. E a minha mensagem hoje está voltada para esse tema, tempos do fim. Então nós precisamos nos preparar para o fim. Nós estamos vendo muitas coisas que nós não imaginávamos ver. Eu não imaginava ver o que estou vendo nesses últimos 5 anos. Eu estou muito impressionado com tantas coisas que se anteciparam nesses últimos anos. E muitas coisas que já estão por vir, estão acontecendo, está em larga escala. Então, nós temos ouvido muitas coisas durante muitos anos e às vezes nós não nos
percebemos que tem muitas coisas acontecendo. Então, fala sobre guerra, rumores de guerra, isso nós crescemos ouvindo falar sobre isso. Agora nós estamos vivendo nesses últimos 3 anos, 2 guerras que já tem mais de 24 meses. Guerra da Ucrânia e a guerra de Israel, que já tem mais de 1 ano acontecendo ali na faixa de Gaza violentamente. E com rumores de guerra aqui na América do Sul também. Coisas estão estremecendo. Então, assim, estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo. Então a palavra de Deus fala assim: irmãos se levantando contra irmãos. Isso está acontecendo agora. Irmãos se levantando contra irmãos. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 6 que se existe algum problema no meio do povo de Deus, precisa procurar os homens maduros para que possam julgar as causas. E as pessoas estão fazendo exatamente o que diz a Bíblia, estão indo para as redes sociais e denunciando uns aos outros. É isso que a Bíblia ensina, não é? Não é, né? Mas é isso que estão fazendo. Irmãos se levantando contra irmãos. Isso está acontecendo agora. Agora, no Brasil e no mundo, tá? Nós temos ouvido falar sobre o juízo começa na casa de Deus. Você talvez não esteja percebendo. Deus está ajudando o seu povo. Deus está ajudando a liderança. Deus está fazendo isso. O holofote de Deus está aceso. Então tem coisas acontecendo no mundo e no Brasil. Logo vocês receberão notícias de coisas que estão por vir aqui dentro do Brasil. Então, assim, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para o que está acontecendo. Você acha que o nosso problema é o governo que está aí? Não é. Existe coisa maior e existe coisa pior acontecendo. O governo que está aí no Brasil é fruto do que está acontecendo no mundo. Então, não adianta ficar olhando para isso. Nós precisamos olhar para o Senhor. Amém? Amém? Precisamos ter os nossos olhos no Senhor. Nós não podemos perder de vista o Senhor. Então, quando nós falamos sobre a segunda vinda de Jesus, nós temos 2 profecias na Bíblia que elas são bem claras, falando sobre esse momento da volta de Jesus. E eu gostaria de abrir com vocês Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11. Então, existem 2 maneiras de nós enxergarmos a volta de Jesus. Uma forma é olhar da terra para o céu. A outra forma é olhar do céu para a terra. Então existem 2 perspectivas: da terra para o céu e do céu para a terra. Então João fala assim: então vi no céu aberto um cavalo branco. De onde João estava olhando? Da terra. Para onde João estava olhando? Para o céu. Então ele viu da terra para o céu. E seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. E seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Vou parar aqui. Então, nós estamos vendo agora o general, o juiz
juiz, não é o cordeiro. O cordeiro foi morto, mas quem vai voltar para julgar a terra vai ser o juiz, vai ser o general. E nós, como igreja, precisamos estar prontos. Nós precisamos nos preparar para encontrar com o noivo. Então, os céus estavam abertos, e João viu esse céu aberto, e nesse céu aberto ele viu aquele que estava sentado sobre o cavalo branco, e ele estava com o seu numeroso exército para descer e guerrear. Mas o fato é que João viu que ele já estava vestido com um manto salpicado de sangue. Então já tinha muita coisa acontecido nessa hora, já tinha muita coisa acontecido nesse momento que João vê os céus abertos. Então nós somos responsáveis por preparar o caminho do Senhor. Então nós, como igreja, junto com o Espírito Santo, vamos fazer o que diz em Apocalipse. E a igreja e o Espírito diz: vem. A igreja, a noiva e o Espírito diz: vem. Então nós vamos abrir a nossa boca, nós vamos clamar para que Ele venha. Então é nosso papel adorar, é nosso papel nos consagrar, é nossa tarefa estar diante do Senhor. Então não temos como, ora percebemos a presença e ora nós não percebemos a presença. Nós precisamos de uma consciência de que estamos diante dele o tempo todo. Nós precisamos de um entendimento que nós não temos como, ora estou, ora não estou, ora estou vivendo, ora não estou vivendo. Essa não é uma forma de se preparar. Nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar atentos. Então, quando Jesus veio, na sua primeira vinda, Jesus abriu mão da sua glória, Jesus abriu mão de quem Ele era, Jesus deixou a sua glória e se fez homem, e se humilhou, e se tornou um servo e morreu na cruz, uma morte vergonhosa. Na sua vinda, Ele vai vir com toda a sua glória. Então a segunda vinda, Jesus vem para reinar. Jesus não vem para dizer assim: eu te perdoo, eu morri por você. Ele não vai vir dizer isso. Ele já fez isso. Agora é a hora de arrepender. Agora é a hora de encontrar com Ele. Agora é a hora de confessar o poder do seu nome. Agora é a hora de receber o sangue do Cordeiro. Agora é a hora. Quando Ele aparecer nos céus, acabou. Quando Ele aparecer nos céus, não tem mais tempo para arrependimento. Porque quando Ele aparecer nos céus, vai ser hora de juízo. Vai ser hora de julgar a terra. Então Jesus vai lutar e julgar. São duas tarefas diferentes. Quando Jesus luta, Ele é o general. Quando Jesus julga, Ele é o juiz. É isso que Jesus vai fazer. Daniel 9:24 diz que Jesus venceu a transgressão. Jesus expiou o pecado. Jesus já fez isso. Ele não vai fazer isso novamente. Já está feito. Então é nossa tarefa preparar o caminho do Senhor. Jesus não vai voltar para uma noiva dividida. Jesus não vai voltar para uma noiva com defeito. Jesus vai voltar para uma noiva perfeita. Jesus vai voltar para uma noiva santa. Jesus não vai voltar para uma noiva que foge à batalha. Jesus não vai voltar para uma noiva que tem medo de enfrentar os leões. Jesus vai voltar para uma noiva que não tem medo de enfrentar os leões. Jesus vai voltar para uma noiva que, se precisar entrar na fornalha, vai entrar. Se precisar ser comido por leões, vai ser, mas não vai negar o nome dele. Amém. Amém? Amém. Então nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos nos preparar para encontrar com o cordeiro e o leão.
nós precisamos nos preparar para estar diante dele. Quando Jesus estava ali, no seu último momento, as mulheres estavam chorando. Ele falou: não chorem por mim, não chorem por mim, chorem por vocês. Eu poderia dar a ordem e mandar que viesse uma legião de anjos para me socorrer, mas eu escolhi morrer. Eu escolhi morrer. Eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Orem por vocês. Então Jesus, ele foi muito enfático sobre o seu papel, sobre a sua tarefa. Jesus, para ele, estava muito claro sobre esse momento de julgamento. Nós temos em Apocalipse 12, quando ele vai expulsar o grande dragão das regiões celestiais. Então existe principados e potestades que atuam nas regiões celestiais, não estão no céu, na presença do Todo-Poderoso, estão nas regiões entre o céu e a terra. Mas nós lemos em Apocalipse 12 que ele vai expulsar o dragão e a grande serpente para a terra. Então nós temos uma situação no céu e temos uma situação na terra, onde o anticristo e o seu exército está se preparando. Quando você lê Salmos 2, e aqui eu não vou ter tempo de ler, você vai ver que as nações estão se organizando. Então Davi teve uma revelação do fim, e Davi fala: em vão tramam as nações, porque elas pensam em vão, que vão se libertar das algemas do Senhor, mas o Senhor se ri das nações. Ele dá risada das nações, porque elas pensam que poderão se libertar dele. Elas pensam que estão sob o controle, elas pensam isso, mas não estão, queridos. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Daqui a pouco nós vamos ver na Bíblia quem é que está no comando de todas as coisas. Você acha que o que está acontecendo no Oriente Médio agora contra Israel é pura e simplesmente uma ação de Satanás? Você acha que o que está acontecendo ali contra Israel, você pensa que isso é só o inimigo se levantando? Não, não. A Bíblia nos diz o que está acontecendo. Por isso, nós como cristãos não podemos ser bobinhos. Nós como cristãos precisamos ter visão profética do que está acontecendo agora no mundo, do que está acontecendo agora nas nações. Seu João, pai do Haroldo, John Walker, ele sempre falava: o jornal e a Bíblia na mão. Então nós temos a notícia do dia, mas na Bíblia já estava escrito. Sabe a notícia de amanhã? Aqui já está escrito. Sabe a notícia do final do mês? Aqui já está escrito. Então, o que os últimos blogueiros vão anunciar, aqui já está escrito. Aqui já está escrito. Não existe novidade para o que está acontecendo agora no mundo. A Bíblia já diz os ais. Ai dos que dão risada, porque outros estão sofrendo e sendo perseguidos. Jesus já falou isso. Depois você lê em Mateus 24 os ais. Agora eu não tenho tempo, não dá para ler. Mas vamos ver o versículo 19 agora, uma visão do céu para a terra, tá? Então, vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Aí você pega Salmo 2, que é o que as nações estão fazendo agora, se organizando, achando que vão poder alguma coisa contra o Deus Todo-Poderoso. Então, a besta, os reis da terra e seus exércitos, reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Então, percebe? O homem pensa que ele tem o domínio
sobre si mesmo. O homem acha que ele é Senhor da sua vida. Jesus é Senhor. Amém? Amém. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. O homem não é Senhor de nada. O homem está enganado quando ele pensa que ele tem domínio sobre as coisas. O homem está enganado quando ele pensa que a sua cabeça é o seu guia. Não, existe um espírito de engano agindo sobre a terra. Existe um espírito de engano operando nas famílias. Existe um espírito de engano operando na sociedade. Jesus falou 6 vezes isso em Mateus 24. É só você lá e ler e procurar essas 6 vezes que Jesus falou: não vos enganeis. Cuidado, porque se possível for, até os escolhidos seriam enganados. Jesus foi muito claro em falar sobre o espírito de engano. Hoje nós estamos vendo a verdade sendo chamada de mentira, a mentira sendo colocada como verdade. Hoje é normal os jornais falarem fake news. É normal. Presta bem atenção. As pessoas não se espantam com o que está acontecendo, porque estão com suas mentes cauterizadas. Você quer ver uma outra coisa? As pessoas olham para o cachorrinho e falam assim: vem com o papai, vem com a mamãe. A mente está cauterizada. O cachorro não é a imagem e semelhança de Deus. O cachorro não foi criado para ser a manifestação de Deus. Cachorro não é filho de Deus. Gato não é filho de Deus, é criatura, é alma vivente, nunca será espírito vivificante. A mente das pessoas estão cauterizadas. Existe uma cauterização na mente. Não sabe o que é pai, não sabe o que é Deus, não sabe o que é família. Mas a palavra de Deus diz o que é. A palavra de Deus explica que Deus tem uma família no céu e uma família na terra. Existe uma cauterização na mente. O apóstolo Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, que transformeis as vossas mentes pela renovação, pela palavra de Deus. Renovação no grego é metamorfos. Precisa ter uma metamorfose na mente. Precisa acontecer uma transformação na mente. A mente precisa de cura. Para ter a mente curada, precisa se arrepender. Precisa arrepender da independência. Precisa arrepender de viver separado de Deus. Precisa se arrepender de viver como se fosse Deus. Precisa de um arrependimento. Eu não sou o dono do meu nariz. Se Jesus é meu Senhor, quem dirige a minha vida é Deus. Romanos 8,13. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Isso que diz esse livro que as pessoas estão querendo destruir. Essa palavra escrita de Deus. Isso é uma edição da palavra de Deus. Então, Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Então precisamos ter sede. Precisamos ter sede da água da vida. Então nós, como cristãos, não podemos permitir que outras coisas matem a nossa sede. Jesus foi muito franco em dizer para a mulher samaritana: se você beber desta água, você voltará a ter sede. O sistema que nós vivemos é incapaz de matar a sede que existe no homem. A sede que existe no homem, a sede que existe em nós, só Jesus, que é a fonte da água da vida, pode matar a nossa sede. Dinheiro nunca é suficiente. Comida nunca é suficiente. Entretenimento
nunca é suficiente. Essas coisas, sexo, nunca é suficiente. Essas coisas nunca vão matar a nossa sede. A única coisa capaz de matar a nossa sede é o Senhor Jesus. É a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra viva de Deus. É a palavra encarnada de Deus. Então, nós precisamos cada dia mais proclamar o Evangelho. Nós precisamos continuar adorando o santo nome do Senhor. Então nós precisamos estar envolvidos com a presença do Senhor, porque nós seremos convidados a participar dessa luta com o Senhor. A igreja que estiver viva, ela vai ser convidada a lutar com o Senhor, a estar com o Senhor. Então, isso, o que é lutar contra o mal? Ficar firme na palavra da verdade. É não abrir mão da verdade. É não abrir mão da verdade. É crer no Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando em pegar em armas. Eu não estou falando em virar caque. Eu não estou falando disso. Estou falando sobre não abrirmos mão da palavra da verdade. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Presta bem atenção no que diz Apocalipse 17, 14. Combaterão contra o Cordeiro. Então viram lá, eles se prepararam, se juntaram, para lutar contra o Cordeiro. Combaterão contra o Cordeiro, que os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis, também vencerão. Amém? Oh, nós também venceremos. A luta será contra nós, irmãos. A luta vai ser contra os cristãos, os que professam a verdade, os que não abrem mão da verdade, os que não vão negociar a verdade, os que não vão aceitar a mentira como verdade, e vai dizer que a verdade que estão dizendo não é verdade. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então os cristãos não deverão abrir mão da verdade. Nós não podemos negociar a verdade, porque o apóstolo Paulo fala que os que consentem com a injustiça também serão julgados. Romanos capítulo 1, você pode ler depois Romanos capítulo 1. Então esta é uma batalha. Então os que participarem dessa batalha vão ganhar o direito de reinar com Cristo no último dia, no milênio. Os que participarem dessa batalha são esses que serão chamados de eleito e fiel. Então, nós como igreja não devemos fugir da verdade. Nós como igreja precisamos falar a verdade em amor. Nós não estamos aqui para discutir com ninguém. Nós não estamos aqui para brigar com ninguém. Nós não estamos aqui para excluir pessoas. Nós não estamos aqui para desfazer de pessoas, mas nós estamos aqui para dizer que Jesus ama todas as pessoas, mas ele abomina o pecado. Jesus ama o pecador, mas ele não aceita o pecado. Então, Jesus aceita cada pessoa como ela é, mas ele não aprova o que nós fazemos, o que as pessoas fazem. Isso é muito importante. Aceitação não significa aprovação. Isso é bem diferente do que estão se falando hoje. Isso não é o princípio da palavra de Deus. Jesus acolhe, mas não aprova. São duas coisas diferentes. Então, nós precisamos saber que existe uma marca que vai ser colocada. E essa marca, todos nós sempre ouvimos falar, que é a marca da besta, o 666, e eu quero chamar a sua atenção.
Isso eu acho que está escrito em Apocalipse capítulo 13. Todos os que tiverem a marca da besta serão lançados no inferno. Agora, existe a marca do Cordeiro. Não existe só a marca da besta. Existe também a marca do Cordeiro. Existem os que serão marcados pela besta, e eu gostaria de aqui falar alguma coisinha rapidamente. Gente, a marca da besta, a marca da besta não vai ser colocada em ninguém à força, tá? Ninguém vai te levar para o quartinho escuro e vai te obrigar a colocar a marca da besta. Não, é só o amor e carinho, assim, deixa de ser besta, sou. A marca da besta vai ser colocada em quem quer. A marca da besta não vai ser colocado em ninguém que não queira, tá? As pessoas receberão a marca da besta na testa e na mão. Por que vão receber a marca na testa e na mão? Porque isso é uma alusão contra a palavra de Deus. Como assim? Deuteronômio capítulo 6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, assentado, deitado, andando, escreva nos umbrais da porta. Olha, quando levantar, ensina. Quando estiver andando, ensina. Quando estiver deitado, ensina. Quando estiver andando, ensina. Amarre na testa, amarre na mão. Ensina. Ensina. Isso é um método de Deus. O que as pessoas estão sendo levadas hoje a fazer? Pensar contra Deus, pensar contra a palavra de Deus. Então, o que eu penso é a lei pela qual eu vivo. O que eu faço, ninguém deve dar palpite, porque eu sou o Senhor da minha vida. Com essa mentalidade, as pessoas vão aceitar a marca da besta. Marca da besta, querido, não é um chipzinho que vai, agora você é marcado. Não vale. Entenda isso, não vale. Seria errado. Como seria errado Deus obrigar as pessoas a amá-lo? Deus obrigar as pessoas a servi-lo? Deus não faz isso. Deus provocou o mal para podermos servi-lo. Deus não faz isso, seria errado. Deus quebrou minha perna. Para com isso, deixa de ser criança. Deus não quebra a perna de ninguém. As pressões da vida são criadas pelo que a pessoa planta. A palavra de Deus diz que todos colheremos o que plantarmos. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Então a marca da besta não é uma marca que é colocada à força. A marca da besta não é um negócio que as pessoas vão receber porque foram enganadas pelo sistema. Não, ninguém vai ser enganado pelo sistema. A escolha está aí. A escolha está aí agora. Você pode amar a Deus ou se rebelar contra Deus. A rebelião já começou. A rebelião já começou. Deus criou o sexo seguro e chamou de casamento. Percebe que a rebelião já começou? Quem criou o sexo foi Deus. Quem criou o sexo seguro foi Deus. E Ele chamou de casamento, aliança. Deixará o pai, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Isso é sexo seguro. Deus que inventou isso. O homem, por meio das ideias de Satanás, criou outras coisas. Agora saiu recentemente o que se chama de agamia. Agamia é relacionamento íntimo sem compromisso. Mas Deus criou a monogamia. O homem está criando a agamia. Tem pesquisas agora, recentemente, isso está entre os jovens. Sexo sem compromisso, intimidade sem compromisso. Deus não faz nada sem aliança. Tudo o que Deus fez foi baseado em aliança.
E as alianças do Senhor têm condição. Percebe a rebelião? Percebe? Percebe que há um contrassenso? Mas a palavra de Deus fala para nós em Apocalipse, capítulo 9, versículo 4, que tem a marca do Cordeiro. Nós estamos sabendo, pela ciência, todos vocês já sabem disso, que teremos a volta de pandemias e epidemias, porque nós estamos caminhando para a superpopulação mundial. Oh, que novidade é essa? A Bíblia já dizia isso. Apocalipse capítulo 6, até o 9, já fala sobre as pestes, já fala sobre as epidemias. Nós já sabíamos disso, não é novidade. Ah, mas haverá a marca do Cordeiro. Por quê? Porque tal qual nós vimos acontecer no Egito, das 10 pragas, veremos novamente acontecer nos dias apocalípticos. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, a igreja, como um instrumento profético de Deus na terra, vai alertar as pessoas. Moisés, o Paulo lembrou aqui, Noé pregou, Noé falou, ó, vai vir o dilúvio, ó, vai vir o dilúvio, ó, vai vir o dilúvio. Quem que criou em Noé? Eu nem sei se a esposa dele criou. Não sei, porque não cita nunca nem o nome dela. Ela seguiu ele, os 3 filhos e as 3 noras. Só 8 pessoas, ninguém mais. Nunca havia chovido. Nunca havia chovido. E Noé está falando, ó, vai vir o dilúvio, vai vir o dilúvio, vai inundar tudo, vai inundar tudo. Até os animais obedeceram a ordem de Noé, porque eles foram livremente para a arca. Os homens não foram. Os homens não foram. Não obedeceram. Veio o dilúvio. Agora está sendo avisado: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Nós, a igreja, seremos perseguidos. Nós, a igreja, seremos peneirados. Haverá uma peneira do Senhor para saber quem vai ficar e quem vai pular fora. Isso é uma peneira, tá? Chamado grande tribulação. Daqui a pouco nós vamos ler os textos falando sobre a grande tribulação. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias haverá um grande e poderoso derramamento do Espírito do Senhor. Oh! Aleluia! Joel 2, 28 ao 31 vai se cumprir integralmente. Malaquias 4 vai se cumprir integralmente. Aqui, Apocalipse 9, nós temos a marca do Cordeiro. E eles, versículo 4, a eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação da terra, nem à plantação ou a árvore alguma, mas somente os que não tivessem o selo de Deus na testa. Os que não tiverem o selo de Deus na testa vai sofrer as pragas. Então, assim, Deus não está brincando, o sistema não está brincando. Nós precisamos levar a sério. As coisas estão acontecendo, as coisas estão se desenrolando. Quando a perseguição chegou da China, a China expulsou todos os missionários. 100 milhões de pessoas vieram a Cristo. Hoje na China, com toda a perseguição, são mais de 250 milhões de cristãos. Hoje na Coreia do Norte nós temos mais de 300 mil cristãos. Hoje no Afeganistão, pessoas estão se convertendo aos milhares todos os dias. No Iraque e no Irã, a igreja do Senhor está crescendo como nunca antes. Perseguição não para a igreja. Perseguição não para a igreja. Hoje, muçulmanos estão encontrando com Jesus.
estão tendo revelação do homem das mãos furadas, estão sonhando com Jesus. Existe uma fala assim: olha, o islamismo vai tomar conta da Europa, olha, no ano tal a França vai ser tomada pelo islamismo. Gente, nós, cristãos, não podemos ser levados por estatísticas. Nós, cristãos, precisamos nos ater ao que a palavra de Deus diz. Sabe quantos por cento de cristãos tem hoje da França? 1,2%. O que isso significa? Que a maioria dos franceses não é cristã. A maioria não é cristã. Isso já está acontecendo. Mas eu tenho outra notícia para dizer para vocês. Existe um grande derramamento na igreja francesa. Tem franceses se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, e isso não vai entrar na estatística. Existe um mover de Deus acontecendo na França. Existe um mover de Deus acontecendo na Inglaterra agora. Isso não vai virar notícia de jornais, tá bom? Tá entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos ser guiados pelo que a Bíblia diz. Então, eu queria chamar a sua atenção rapidamente. Eu não vou ler todos os versículos, mas vou citar para você procurar. Existe uma conversa de que a igreja não passará pela grande tribulação. Quando a pessoa te falar isso, peça para ela mostrar o versículo que diz isso. E você precisa aprender o seguinte: existe um método de estudo, que eu não vou dizer o nome, porque em hebraico não tem sentido eu ficar falando disso aqui para vocês, que você precisa fazer duas perguntas: quando e onde? Quando e onde? Ok? Vamos lá. Mateus 24. Citei muitas vezes Mateus 24. Vamos ver aqui, Mateus 24, a partir do verso 21. Já? Mas é muito rápido essa moça. Eficiente. Muito bem. Porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis, porque surgirão falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. O que haverá na terra? Uma grande o quê? Perseguição. Uma grande tribulação, uma grande perseguição. Quem é que vai estar no meio dessa grande tribulação? A igreja. Se possível, por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Existe uma fala assim: a noiva vai ser arrebatada, só o Israel vai ficar aqui. Aqui não está falando de Israel, aqui está falando dos escolhidos. Lembra que nós lemos lá, os fiéis e eleitos? Quem são os fiéis e eleitos? Diga: eu. Ué, é isso. Nós precisamos entender isso. Isso vai acontecer. Nós seremos perseguidos. Mas eu vou repetir: haverá um grande e poderoso derramamento do Espírito do Senhor. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visão, vossos velhos sonharão, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito. Amém. Irmãos, presta bem atenção. Vai acontecer coisas terríveis, mas vai acontecer coisas gloriosas. Porque Joel, a partir do 30, ele fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. Ele vai ser grande para quem está esperando, vai ser terrível para quem não estiver esperando.
Mas para aqueles que estão esperando, para aqueles que estarão preparados, vai ser glorioso, vai ser maravilhoso. Olha, versículo 29. Logo depois da o quê? Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Voltamos para Joel 2, 30, 31. Joel diz isso, tá? E a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. 1 Pedro diz que elementos ardentes se dissolverão. Os elementos ardentes se dissolverão. 1 Pedro 3 fala sobre isso também. Então aparecerá no céu aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu, e ele virá seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, depois de uma a outra extremidade do céu. Quando isso vai acontecer? Quando? Depois da grande tribulação. Onde isso vai acontecer? Na terra. Quando? Depois. Onde? Na terra. O Senhor vai tocar com grande alarido, e os escolhidos do Senhor serão reunidos dos quatro cantos. Por quê? Porque o povo de Deus vai ser escondido. Porque o povo de Deus vai ser levado para as cidades de refúgio, como diz em Isaías, como diz em Apocalipse, com asas como da grande águia, para esses lugares de refúgio. E depois seremos juntados novamente, porque haverá uma noiva gloriosa na terra para receber o Senhor Jesus. Amém? Haverá um povo na terra esperando Jesus. Não tem sentido Jesus voltar e não ter uma noiva esperando ele. Vai ter uma noiva com lâmpada acesa, vai ter uma noiva cheia de azeite, lâmpadas acesas, vai ter uma noiva esperando o noivo, vai ter uma noiva ataviada, uma noiva preparada para encontrar com o noivo, cheia do Espírito Santo de Deus. Isso vai ser um momento glorioso, isso vai ser um momento tremendo. Vamos ler agora. Não, anote aí Marcos capítulo 13, do versículo 24 ao 28. Anota essa passagem. Anota Lucas 17, do 26, você pode ler até o 37, sempre perguntando quando e onde. Sempre perguntando quando e onde. Vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53. Tem alguns irmãos que distorcem esse versículo. Mas vamos ler ele com calma. Num momento, 1 Coríntios 15, versículo 52, está aí? Ok. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós, presta atenção, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Então, e nós seremos transformados, porque
Deus tem interesse no nosso corpo. Se o nosso corpo não fosse importante, Ele não falaria sobre um novo corpo. Nós teremos um novo corpo, incorruptível. Eu não vou mais me preocupar com a academia, viu, Roberto? Não vou mais me preocupar com gordurinha, porque teremos um corpo incorruptível. Aleluia, né, Regis? Não vai precisar mais reunir a galera para fazer musculação. Não fique bobo, dizendo assim: exercício para nada aproveita. Para nada aproveita para a salvação. Para a salvação não aproveita nada. Mas você ter um físico bom, saudável, para Deus te usar é muito importante. Se eu não tiver saúde, eu não posso viajar. Preciso ter saúde para viajar. Não posso. Eu prego o Evangelho. Muitas cidades do Brasil precisam de saúde. Preciso de saúde, preciso de regras para poder fazer o que preciso, que eu fui chamado para fazer. Apocalipse, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Presta atenção, o apóstolo Paulo é como se ele estivesse continuando o que ele escreve aos irmãos de Corinto. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos o quê? Nós, os que ficarmos o quê? Vivos. Onde? Na terra. Para a vinda do Senhor, nós, os que ficarmos o quê? Vivos. Vivos aonde? Na terra. Para a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que já faleceram. Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o próximo versículo. Depois, nós, os que estivermos o quê? Vivos, seremos o quê? Arrebatados com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. O que nós lemos em 1 Coríntios 15? Seremos o que? Transformados. O que o apóstolo Paulo escreveu aqui agora em 1 Tessalonicenses? Seremos arrebatados. O que vai acontecer quando formos arrebatados? Seremos transformados. Nós, os que estivermos vivos, onde? Na terra. Quando? Depois da grande tribulação. Anote também 1 Tessalonicenses 2, 3. Rapidamente, segunda profecia, que é muito clara sobre o que acontece na terra. Zacarias, capítulo 14. Foi o que eu disse aqui no início. Quem você acha que está provocando as nações contra Israel? Quem você acha? Fale com convicção, homem. Zacarias 14, 1. Vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, pois ajuntarei todas as nações para lutar contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como no dia da batalha. Então ele vai descer do céu, ele vai juntar as nações. Ele vai juntar as nações onde? No vale do Jezreel, no tão famoso no Megido, né? Tão lugar famoso onde vai ter a batalha do Armagedon.
tão falada, Vale de Jezreel. Deus vai juntar as nações ali. O lugar está lá, você sabia? O lugar está lá, planado, direitinho. Eu vi com os meus próprios olhos, eu estive lá. O lugar está lá prontinho. No alto está Jerusalém. O lugar está pronto, esperando as nações. Eles sabem disso. Judeus sabem disso. Versículo 4: naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está ao oriente de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será cortado pelo meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte, e a outra metade para o sul. 5: fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes no dia do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor, nem frio, nem geada. Então naquele dia, nós já lemos lá, o Senhor vai derrotar todas as nações que se levantarem contra Israel, porque vão tentar apagar esse testemunho. Hoje, a nação mais bem armada do mundo, com maior tecnologia bélica, é Israel. Ninguém tem maior tecnologia do que eles. Dos 330 mísseis lançados pelo Irã, 330 mísseis lançados pelo Irã, 98% foram abatidos pelo domos de ferro de Israel. O restante caiu no mar. Ninguém foi ferido e nem morreu. O que você acha disso? Os jornais falaram tudo isso, né? Explicaram tintim por tintim, né? Está tudo claro nos jornais, não está? Está lá. Isso nunca aconteceu na história. 7 de outubro do ano passado, nunca aconteceu na história. 23 de abril desse ano, nunca aconteceu na história. Ficou marcado para sempre. Para sempre. Então nós precisamos ter os nossos olhos abertos para esses dias do fim, como igreja. O mal está vindo, o poder de Deus também. O mal está vindo sobre a terra? Sim, está vindo. O espírito da mentira está se manifestando, o espírito da verdade também, porque pessoas estão tendo seus olhos abertos, estão enxergando Jesus. Nós precisamos ver Jesus. Nós precisamos ter uma visão, como o apóstolo Paulo diz, com o rosto descoberto, olhando ao Senhor, como num espelho, como imagem refletida. Nós precisamos dessa visão de Jesus. Amém? Precisamos nos voltar cada dia mais para o nosso Redentor, que está vivo. Moisés não aceitou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele tinha a esperança de encontrar com o Cristo. Moisés aguardava o Cristo. Moisés já tinha a esperança de ver o Cristo. Irmãos, que tenhamos a mesma esperança. Vamos nos preparar para encontrar com Cristo. Não tem problema se Ele nos chamar antes. Não tem problema se Ele nos deixar aqui. O importante é que estejamos preparados para encontrar com Cristo. Amém? É isso que importa. Nós precisamos nos preparar. Vamos adorar o Cordeiro, vamos adorar o Senhor, vamos proclamar o Evangelho, vamos cantar o Evangelho, vamos viver o Evangelho, vamos amar a palavra do Senhor, vamos nos abrir para o mover do Espírito do Senhor. Amém, irmãos? Então, quem ouvir a voz do Senhor, se hoje você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração. É isso que diz Apocalipse. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. A palavra de Deus diz que todo aquele que buscar o Senhor vai achar.
Se nós nos voltarmos para o Senhor, Ele vai se voltar para nós. O Senhor não resiste a um coração contrito. O Senhor não resiste a um coração que se inclina para Ele. Não é para nós termos medo, é para nós confiarmos na obra do Senhor. Então o Espírito do Senhor vai ser derramado. Então fique firme diante do Senhor. Seu filho que não está aqui vai ser alcançado. Ele vai ser alcançado pelo Senhor. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer. Ele vai fazer. É isso. Vamos confiar no Senhor. Vamos olhar para o Senhor. Vamos esperar no Senhor. Vamos amar a sua vinda. Vamos proclamar a sua vinda. Vamos nos preparar para encontrar com Ele. Nós precisamos do Espírito do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Eterno, em nome de Jesus, nós clamamos, nós rogamos, nós pedimos ao Senhor, dá-nos um coração atento, dá-nos um espírito pronto, ó Deus, para respondermos à Tua vontade, respondermos ao Teu chamado. Pai Eterno, Deus Todo-Poderoso, nós te clamamos, ó Senhor, nós te desejamos. Nós te desejamos, Senhor. Nós te desejamos, Senhor. 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 Derrama o Teu Espírito sobre nós. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Cumpre o que foi profetizado por Joel. Cumpre o que foi dito por Joel. Senhor. 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 Estamos diante de Ti. Somos Teus filhos. Somos Teus filhos, Senhor. Senhor, queremos caminhar guiados pelo Teu Espírito. É isso, Senhor. Senhor, dá-nos do Teu Espírito. Dá-nos mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.